Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto. Desvendar aqueles conceitos básicos, sabe, que sustentam toda a análise estatística, como a gente coleta e, principalmente, como classifica as informações. É tipo o alicerce, né? Para quem lida com dados, seja em engenharia, controle de qualidade, melhoria contínua, ou mesmo nas licenciaturas. Nossa bússola aqui vai ser o material da temporada 3. Exato. E olha, entender esses fundamentos é essencial para não cometer erros básicos, sabe? Erros que podem comprometer toda uma análise. Muita gente coleta dados, mas aí tropeça na hora de entender o que realmente coletou. E a primeira pergunta que sempre pinta nesse contexto é: o que são exatamente dados e variáveis? Boa, perfeito para começar. Dados, então, seria o quê? Aquela montanha de números, de informações que a gente junta? Basicamente, sim. Pensa nos dados como toda e qualquer informação que a gente coleta num estudo, numa observação, num experimento. São os registros brutos mesmo. A matéria-prima, sabe? Antes de qualquer tratamento. São os chamados dados brutos. Por exemplo, as respostas de um questionário, as medições de temperatura lá de um motor, as notas dos alunos. Entendi. Os dados brutos são o ponto de partida. E onde entram as variáveis? O que define essa palavra que é tão central na estatística? Então, a variável é a característica específica que a gente está medindo ou observando nesses dados brutos. E que, como o nome já diz, ela varia de um elemento para outro na nossa amostra ou na população. Se não variasse, seria uma constante, né? E aí não teria muito interesse estatístico. Idade, altura, tipo de material, nível de satisfação, número de peças defeituosas, tudo isso são variáveis, porque assumem valores diferentes para pessoas, objetos ou situações distintas. Certo. Então, a variável é a característica que muda e os dados são os valores que essa característica assume. Mas essas variáveis não são todas iguais, certo? O material da temporada 3 propõe uma primeira grande divisão para organizar isso, né? Correto. A distinção mais fundamental é entre variáveis qualitativas, que a gente também chama de categóricas, e variáveis quantitativas ou numéricas. Entender essa diferença é o primeiro passo para saber que tipo de análise a gente pode fazer. É como, sei lá, separar frutas de legumes antes de decidir a receita, sabe? Faz sentido essa analogia. Vamos começar pelas qualitativas, então. O que caracteriza elas? As variáveis qualitativas, como o nome já dá a dica, elas expressam uma qualidade, um atributo, uma categoria. Elas nos dizem o que ou como algo é, e não quanto. Mesmo que a gente use números para codificar, tipo 1 para masculino, 2 para feminino, esses números são só rótulos, não têm valor matemático em si. E dentro das qualitativas, tem tipos diferentes, né? Lembro de ver no material sobre as nominais. Isso. A primeira subdivisão é a nominal. Aqui, as categorias são só nomes, rótulos mesmo, sem nenhuma ordem ou hierarquia natural entre elas. Exemplos clássicos: cor dos alhos, né, azul, verde, castanho; estado civil, solteiro, casado, divorciado, viúvo; tipo sanguíneo, AB, ABO. Não tem como dizer que azul é maior ou menor que castanho num sentido matemático, entende? E tem aquele caso particular das nominais com só duas opções, as dicotômicas, certo? Exatamente. As dicotômicas, que a gente também chama de binárias, são um subtipo muito comum das nominais. A característica principal é que só existem duas categorias possíveis. Geralmente uma exclui a outra. Pensa em sim, não, presente, ausente, aprovado, reprovado, ou em qualidade, conforme e não conforme. E é fundamental lembrar, são nominais, tá? Só que com duas categorias. É um caso especial da nominal, isso é importante frisar. Entendido. Nominal sem ordem. Dicotômica é nominal com duas categorias. E qual a outra categoria dentro das qualitativas? A outra é a ordinal. Aqui as categorias têm sim uma ordem, uma hierarquia, um ranking natural. A gente pode dizer que uma categoria é mais ou menos que outra em algum sentido, mas não dá para quantificar quanto mais ou menos. A distância entre as categorias não é definida ou não é necessariamente igual. Pode dar exemplos de onde a gente vê isso no dia a dia? Com certeza. Pensa na classificação de um hotel por estrelas, né?
1, 2, 3, 4, 5 estrelas. A gente sabe que 5 é melhor que 3, que é melhor que 1, mas a diferença de qualidade, digamos assim, entre 1 e 2 estrelas não é necessariamente a mesma que entre 4 e 5. Outros exemplos. Nível de escolaridade, fundamental, médio, superior. Classe social A, B, C, D e E. Ou aquele nível de satisfação em pesquisa, sabe? Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo. A ordem existe, mas os degraus não têm necessariamente a mesma altura. Certo. Qualitativas, então, focam na categoria, com ou sem ordem. Agora vamos para o outro lado da divisão, as quantitativas. Isso. As variáveis quantitativas ou numéricas são aquelas que representam quantidades, magnitudes mesmo. O resultado da observação é um número que tem significado matemático real. Dá para fazer contas com esses números. E, assim como as qualitativas, elas também se subdividem. E quais são essas subdivisões? Em duas categorias, discretas e contínuas. São as discretas e as contínuas. As variáveis discretas geralmente vêm de contagens. Elas assumem valores que podem ser listados, sabe? Muitas vezes números inteiros, com saltos entre um valor e o próximo. Você não pode ter, sei lá, 2,7 filhos, ou fabricar 15,3 peças defeituosas. Bons exemplos seriam Número de filhos por casal, quantidade de computadores num laboratório, número de acidentes de trabalho por mês numa fábrica, número de chamados de suporte técnico recebidos por dia. São sempre resultados de uma contagem de itens ou eventos. E as contínuas, essas me parecem um pouco mais complexas, talvez. As variáveis contínuas geralmente surgem de medições. Teoricamente, elas poderiam assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Não tem saltos obrigatórios entre os valores possíveis. Pensa em altura, temperatura, tempo, pressão. Ou um exemplo tecnicamente importante, a massa de um objeto. Ah, sim, a questão da massa. É bom reforçar isso, né? A gente mede a massa e a unidade padrão no sistema internacional é o quilograma. Então, o correto é dizer 20 quilogramas, 50,5 quilogramas e não 20 quilos. Perfeito. Usar massa como grandeza e quilograma como unidade é fundamental para a clareza técnica. E sobre as variáveis contínuas, tem um ponto prático importante: a limitação dos instrumentos. Embora a variável seja, na teoria, contínua, poderia ter infinitos valores, o instrumento de medição tem uma resolução. Resolução. O que isso significa na prática? Não é o mesmo que precisão, certo? Muita gente confunde isso. Ótima pergunta. E a confusão é comum mesmo. Resolução é a menor variação que o instrumento consegue ler e registrar, de verdade. Uma régua pode ter resolução de 1 milímetro. Uma balança de 0,1 quilograma, por exemplo. Isso limita os valores que a gente anota, né? Tornando os dados observados, na prática, um conjunto finito de pontos. Já precisão, lá na metrologia, está ligada à repetibilidade das medições, sobre as mesmas condições. Ou seja, o quão próximas as medições repetidas ficam umas das outras. Precisão tem mais a ver com a dispersão dos resultados, com erro aleatório. Resolução é sobre o detalhe da leitura do instrumento, não pode confundir. Excelente esclarecimento. Não dá para confundir a capacidade de leitura do instrumento com a consistência das medições. Faz todo sentido. Bem, classificar as variáveis de ajuda muito. Mas como isso se conecta com a forma como a gente mede essas variáveis? O material da temporada 3 fala sobre escalas de medida. A conexão é total. As escalas ou níveis de medição definem as propriedades matemáticas dos valores que a gente atribui às variáveis. Elas dizem que tipo de operações matemáticas são válidas para aqueles dados. Existem 4 escalas principais e elas são organizadas hierarquicamente. Cada escala superior inclui as propriedades da anterior e adiciona algo novo, como degraus mesmo. Então, vamos subir essa escada. Qual o primeiro degrau? O mais básico. O degrau mais básico é a escala nominal. Ela se aplica direto às variáveis qualitativas nominais. A única propriedade matemática aqui é a identidade ou classificação. Os números, se a gente usar, são meros rótulos, tipo
1 igual a masculino, 2 igual a feminino, como falei. A única operação estatística que faz sentido é contar quantos casos caem em cada categoria, calcular a frequência. Exemplos: tipo de máquina, torno, fresa, retífica, região do país, norte, sul, sudeste, só classifica. Ok, nominal só classifica. O próximo degrau adiciona o quê? A escala ordinal. Ela corresponde às variáveis qualitativas ordinais. Além de classificar, ela adiciona a propriedade de ordem. A gente pode dizer que uma categoria é maior, melhor ou mais intensa que outra. Operações permitidas: contagem de frequência e ordenação, fazer um ranking. Os exemplos que a gente já mencionou se encaixam aqui: nível de satisfação, classificação por estrelas, classe social. Falando em satisfação e estrelas, essas escalas ordinais são muito presentes no nosso dia a dia, né? Extremamente. Pensa na escala Likert, muito usada em pesquisas. Discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente. Tem uma ordem clara na intensidade da concordância, certo? Ou as avaliações por estrelas no Google, Uber, iFood. 5 estrelas é melhor que 4, que é melhor que 3. A ordem é super intuitiva. E o NPS, aquele Net Promoter Score que muitas empresas usam, ele também entra aí? Sim, o NPS é outro ótimo exemplo prático de escala ordinal. A pergunta é aquela: de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa e serviço? As respostas classificam os clientes em detratores, nota 0 a 6, neutros, 7 e 8 e promotores, 9 e 10. Tem uma ordem clara aí na disposição a recomendar. O cálculo, porcentagem promotores menos porcentagem detratores, é muito usado, por exemplo, para avaliar a lealdade em academias, serviços de assinatura, enfim. E é importante notar, a escala base 0 a 10 tem ordem. Embora às vezes, por conveniência e, olha, com muita cautela, alguns analistas tratem esses scores como se fossem de intervalo para calcular médias, a natureza fundamental da classificação detrator neutro promotor é ordinal. Interessante essa aplicação. Mas isso levanta uma questão. Eu vejo muita gente calculando média de notas de avaliação de 1 a 5 estrelas, ou mesmo da escala Likert. Isso é problemático, então? É um ponto delicado e uma fonte comum de erros, viu? Tecnicamente, calcular a média em dados puramente ordinais não é o mais adequado. Por quê? Porque pressupõe que a distância entre as categorias é igual, que a diferença entre ruim e regular é a mesma que entre bom e ótimo, o que raramente é verdade. Isso pode levar a interpretações assim meio distorcidas. Existem medidas mais apropriadas para dados ordinais, como a mediana ou a moda. Calcular a média pode ser uma simplificação, mas é preciso ter consciência da limitação e do risco de conclusões equivocadas. Ficou alerta, então. Bom, subindo mais um degrau na escada das escalas, o que a gente encontra para as variáveis quantitativas? Chegamos à escala intervalar. Ela se aplica a variáveis quantitativas contínuas ou discretas com muitos valores. Aqui a gente tem ordem, como na ordinal, e a propriedade adicional de intervalos iguais entre os pontos da escala. Ou seja, a diferença entre 10 e 20 é a mesma que entre 30 e 40. Isso permite operações de soma e subtração, e aí sim o cálculo de médias faz todo sentido. Mas tem uma característica marcante sobre o zero nessa escala, não é? Meio diferente. Exatamente. Na escala intervalar, o ponto zero é arbitrário. Ele não representa a ausência total da característica medida. O exemplo clássico é a temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit. 0 graus Celsius é o ponto de congelamento da água, certo? Não é a ausência de energia térmica. Por causa desse zero arbitrário, a gente não pode fazer afirmações sobre razões ou proporções. Tipo, 20 graus Celsius não é o dobro de calor que 10 graus Celsius. Essa conta não vale. Entendido. O zero é só um ponto de referência, uma convenção. E qual o topo da escada? A escala mais completa. É a escala racional, que também chamam de razão ou proporcional. Ela tem todas as propriedades da intervalar, ordem, intervalos iguais, e a mais importante, um zero absoluto, um zero real que significa ausência total da característica.
Aqui sim o zero significa nada daquela coisa. Tipo zero mesmo. E isso permite que tipo de operação? Todas. Como zero absoluto, podemos fazer todas as operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui faz sentido falar em razões e proporções. Exemplos: massa, 0 kg igual a 100 massa nenhuma. Altura, 0 metros igual 100 altura. Idade, tempo, dinheiro, pressão absoluta, 0 pascal igual a vácuo. Aqui sim a gente pode dizer que 10 kg é o dobro de 5 kg. Ou que uma peça que levou 2 horas para ser produzida levou o dobro do tempo de outra que levou 1 hora. As proporções valem. Agora sim, a importância de medir massa em quilogramas fica ainda mais clara. Permite todo tipo de cálculo comparativo. Mas, voltando um pouco, por que toda essa dedicação em classificar variáveis e entender escalas? Qual o impacto real disso no dia a dia de quem trabalha com dados em engenharia, controle de qualidade ou pesquisa? Olha, o impacto é direto e fundamental. É na escolha das ferramentas de análise. A decisão sobre qual método estatístico usar, qual teste, qual gráfico, qual modelo, depende criticamente do tipo de variável e da sua escala de medida. Usar uma técnica inadequada para o tipo de dado é como, tentar usar um martelo para apertar um parafuso. Na melhor das hipóteses, não funciona, na pior, estraga tudo e leva a conclusões completamente erradas. Eu já vi projetos irem por água abaixo por causa disso, viu? É sério. Isso me conecta com aquela ideia de testes paramétricos e não paramétricos. Essa escolha tem a ver com as escalas, então. Totalmente. É uma das divisões mais importantes lá na estatística inferencial, e a escolha está ligada diretamente às escalas e também à distribuição dos dados, de forma bem simplificada, tá? Os testes paramétricos, eles geralmente são aplicados a dados quantitativos, medidos em escala intervalar ou racional. Eles recebem esse nome porque fazem suposições sobre os parâmetros da população de onde os dados vieram, como a média, o desvio padrão e, muito importante, sobre a forma da distribuição desses dados. A suposição mais comum é a de distribuição normal, aquela forma de sino, simétrica, sabe? Eles dependem dessas suposições porque suas fórmulas usam propriedades como a média, que é mais representativa e estável em distribuições simétricas. Quando as suposições são válidas, os testes são considerados mais potentes, quer dizer, tem maior chance de detectar um efeito ou diferença real, se ele existir. Entendi. E se os dados não seguirem essas regras? Se forem qualitativos? Ou se a distribuição for muito torta, assimétrica? Aí entram os testes não paramétricos. Eles são a alternativa quando as suposições dos paramétricos não são atendidas. Tipo, dados muito assimétricos, ou amostras pequenas onde a normalidade é difícil de verificar, ou quando a gente está lidando com dados nominais ou ordinais. Eles não fazem suposições fortes sobre a distribuição da população e geralmente trabalham com as posições dos dados, os ranks, com frequências ou medianas. São mais flexíveis quanto às suposições, mas frequentemente têm um pouco menos de potência estatística que seus equivalentes paramétricos. Isso quando as condições para os paramétricos são ideais, né? Poderia dar exemplos rápidos de quando usar cada um, só para a gente visualizar melhor? Claro. Paramétrico. Imagina comparar o tempo médio de resposta de 2 servidores. Tempo é racional. Ou analisar se a média de resistência de um concreto atinge o especificado. Resistência é racional. Ou verificar a relação entre temperatura de processo e rendimento, ambas quantitativas. Agora, não paramétrico. Talvez comparar a preferência nominal de usuários entre 2 interfaces de software, ou verificar se existe diferença na classificação de risco ordinal, baixo, médio, alto, de projetos entre diferentes departamentos, ou analisar se a mediana do número de defeitos, discreta, mas talvez assimétrica, difere antes e depois de uma melhoria no processo. Percebe a diferença? Fica nítido, fica muito claro que conhecer a natureza do dado é como ter a chave certa para a fechadura da análise. Ignorar isso é pedir para ter problema. Exatamente, é o fundamento.
Seja no chão de fábrica, otimizando um processo, no laboratório, desenvolvendo um material novo, ou numa pesquisa de mercado. Identificar corretamente a variável e sua escala é o passo zero para garantir que a análise seja válida, que os gráficos comuniquem a verdade e que as decisões tomadas sejam bem informadas. Não é só preciosismo acadêmico, não. É questão de eficiência, de assertividade mesmo. Percebo que entender isso muda até a forma como a gente lê notícias ou relatórios, né? A gente começa a questionar se aquele gráfico de barras comparando médias de satisfação, que pode ser ordinal, realmente faz sentido. Exato. Desenvolve um olhar mais crítico. Que tal a gente recapitular os pontos-chave para ajudar a fixar? Ótimo, vamos lá. Bom, definimos dados brutos, a matéria-prima, e variáveis, aquela característica que varia. Dividimos as variáveis em qualitativas categóricas, aí dentro tem a nominal, incluindo a dicotômica como caso especial, e a ordinal. E as quantitativas numéricas, com a discreta, de contagens, e a contínua, de medições, lembrando sempre de massa, quilograma, e da diferença importante entre resolução e precisão. Depois a gente explorou as 4 escalas de medição hierárquicas. Nominal, só classificação, ordinal adiciona a ordem, como na escala Likert, NPS, estrelas, intervalar, intervalos iguais, mas zero arbitrário, como em Celsius Fahrenheit, e racional, a mais completa, com zero absoluto, permite todas as operações, como massa, altura, tempo. E, por fim, conectamos tudo isso à escolha de métodos estatísticos, explicando rapidinho a diferença entre testes paramétricos para quantitativos intervalares racionais, com suposições sobre a distribuição, como a normal simétrica, e não paramétricos para qualitativos ou quantitativos que não atendem às suposições, sendo mais flexíveis. Ufa! Excelente síntese. E justamente por serem conceitos tão basilares, né, que servem de alicerce para tantas outras coisas em estatística, a nossa recomendação é: escutem esta exploração com atenção, pelo menos mais 2 vezes, totalizando 3 audições. A neurociência da aprendizagem mostra que essa repetição espaçada ajuda muito a consolidar o conhecimento, a fixar na memória de longo prazo. Concordo plenamente. Ouvir de novo, talvez em dias diferentes, ajuda a conectar as ideias e a pegar os detalhes que podem ter escapado na primeira vez. Mas fica um alerto importante. Esse material é um recurso de apoio, tá? É uma ferramenta para facilitar a compreensão, para oferecer contexto, exemplos. Ele não substitui de forma alguma a presença e a participação ativa nas aulas, a leitura cuidadosa dos materiais completos da disciplina, como o texto da temporada 3 que a gente mencionou, e a visualização dos vídeos e outros recursos complementares. Usem isto como um reforço, não como um atalho, por favor. Fundamental essa observação. A aprendizagem completa vem da combinação de todos esses elementos. Não tem jeito. E para finalizar, eu queria deixar uma provocação para reflexão. Agora que a gente tem mais clareza sobre como classificar e medir variáveis, como isso afeta o nosso olhar para os inúmeros gráficos, tabelas e conclusões baseadas em dados que a gente vê todo dia. Será que a gente passa a ser mais questionador sobre a adequação da análise ao tipo de informação que está sendo apresentada ali? Será que aquele aumento médio que foi reportado faz mesmo sentido considerando a escala da variável? Fica aí para pensar. É uma excelente pergunta para se fazer constantemente. Desenvolver essa capacidade crítica de avaliar a qualidade da informação estatística é uma das habilidades mais valiosas que se pode ter hoje em dia. Continuem curiosos, questionando e aplicando esses conceitos. A estatística bem utilizada é uma ferramenta incrivelmente poderosa para a gente entender e melhorar o mundo. Bons estudos!